Deus procura sinceridade para que possa ajudar qualquer pessoa que busca a sua ajuda. Ele procura sinceridade. A sinceridade, podemos entendê-la como transparência. Quando você olha através de uma janela que tem um vidro transparente, limpo, então você pode ver perfeitamente o que está do outro lado da janela. Em muitos estabelecimentos que têm portas de vidro na entrada, eles tendem de colocar alguma parte da porta em outra cor para que as pessoas não batam com a cabeça na porta, porque senão elas nem percebem que tem uma porta ali, dependendo do ângulo que elas estão olhando para a rua e não veem reflexo de vidro nem nada, como já aconteceu com muitas vezes, até comigo já. Transparência no coração é o que Deus procura para ajudar qualquer pessoa. Por quê? O que existe no coração de uma pessoa quando não há transparência? Se ela não é transparente, o que ela é? Ela é fingida, ela é hipócrita, ela é uma atriz, um ator. Ela não é verdadeira com as pessoas e nem com ela mesma. Muitas pessoas não se dão conta, aquelas que não são sinceras com outros, não se dão conta que, com o passar do tempo, elas se viciam tanto na mentira, no fingimento, que elas acabam acreditando nas próprias mentiras. E acabam incorrendo pelo pior tipo de engano que existe, que é o auto-engano. É quando a pessoa não consegue enxergar que está enganada, que ela mesma incorreu naquele engano. Então, a pessoa que vive de fingimento, que vive de tentar dar uma impressão a outros que não é a real condição dela, ela acaba mentindo para si mesma. E, portanto, ela fica excluída de receber essa ajuda de Deus, não porque Deus não queira ajudá-la, mas porque ele não pode alcançar o interior dela, porque ela se exclui da ação de Deus por meio desse fingimento. É como se ela criasse uma barreira entre o coração dela e Deus. Uma barreira em que ela diz: eu não quero que o Senhor entre aqui, eu não quero que o Senhor me veja, eu não quero que o Senhor venha interferir com o que está aqui dentro. O Senhor fica aí do lado de fora, eu quero as tuas bênçãos, mas não quero que o Senhor interfira em quem eu sou. Então assim Deus fica impossibilitado de ajudar estas pessoas. Foi o único grupo de pessoas que Jesus não pôde ajudar. Os religiosos fingidos, os chamados fariseus, saduceus, aqueles que viviam por trás do teatro religioso, que, por causa da sua religiosidade, tinha automaticamente o favor do povo, a admiração do povo, uma autoridade sobre o povo. O povo olhava para essas pessoas e pensava: ali vai um santo homem. Então eles se valiam desta vantagem que a sua posição lhes dava e então se achavam no direito de fazer o que queriam longe dos olhos das pessoas, mas não longe dos olhos de Deus. Então, estas pessoas com quem Jesus lidou também quando esteve aqui em carne e osso, não receberam nenhum tipo de compaixão nem de misericórdia do Senhor Jesus. O que eles ouviram da boca dele foram palavras, as palavras mais duras que Jesus falou, chamando-os de raça de víboras, chamando-os de sepulcros caiados,
sepulcro caiado é aquele sepulcro, quando você vai no cemitério, você vê covas, você vê sepulturas, aliás, simples. Você vê sepultura que tem só uma grama por cima ou terra por cima e, quando muito, uma pedra ali com o nome da pessoa. Mas você vê outras sepulturas, verdadeiros mausoléus. Você vê sepulturas de mármore, não é? Você vê sepulturas que parecem um castelo. Lembra do Taj Mahal? O que é o Taj Mahal? O Taj Mahal é uma sepultura, é um mausoléu que um príncipe ofereceu para sua esposa. Então o mundo inteiro vai lá, visita aquele mausoléu, aquele castelo de beleza exterior, mas esconde o que está debaixo da terra em qualquer cemitério do mundo: pó, ossos secos, podres. E Jesus disse aos fariseus: vocês são como sepulcros caiados, que por fora são belos, mas por dentro são podres, só podridão. Jesus não travou sua língua, não escolheu, não travou sua língua, não escolheu palavras bonitas para falar aos fariseus. Ele deixou-os ouvir o que a sua condição realmente merecia. Eram hipócritas, pessoas fingidas. Deus não tem tempo para esse tipo de pessoa, porque essa pessoa insulta a Deus. É como se ela estivesse dizendo assim: eu posso enganar até a Deus, mas ninguém pode enganar a Deus. Ele sabe tudo o que está dentro de nós. Tudo que está dentro de cada um de nós, ele vê. Por isso é um insulto você achar que você pode esconder o que está dentro de você do próprio Deus. Jamais. Deus vê as nossas intenções, Deus vê os nossos pensamentos, sabe o que nós vamos falar antes de falarmos. Deus conhece mais a nosso respeito do que os nossos pais, do que a nossa mãe, do que o marido, do que a esposa, do que nós mesmos. Ele conhece mais sobre você do que você mesmo. Ele sabe tudo a seu respeito, nada está oculto diante dele. Portanto, a pessoa viver de uma forma que ela tenta fingir, achando que está enganando até mesmo a Deus, esse é o estado espiritual mais caído, mais deplorável que uma pessoa pode chegar. Muito pior do que um ladrão, pior do que uma prostituta, pior do que qualquer corrupto deste mundo que cometa um pecado atroz, é esta pessoa que comete o pecado da hipocrisia, do fingimento, de tentar enganar até a Deus. A falsa religiosidade, a falsa justiça, a justiça própria, a pessoa que se acha justa aos seus próprios olhos. No Salmo 51, quando o rei Davi confessou o seu pecado, ele falou sobre o seu pecado. Ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Quer dizer, ele se sentia sujo. Quando ele disse lava-me, é porque ele sabia que ele estava sujo por dentro, por causa do seu pecado. Purifica-me do meu pecado, ele disse, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esta é a condição da pessoa que vive no pecado. Sempre o pecado dela está com ela. Ela não consegue fugir, ela pode ir para a balada, ela pode se envolver em qualquer atividade, mas o pecado dela está sempre com ela. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, ele disse. Ou seja, eu sei que eu errei aos teus olhos.
Ainda que aos meus olhos eu possa justificar-me, mas aos teus olhos eu sei que eu fiz mal. Olha a consciência de Davi. Quantas pessoas tentam se eximir de uma má consciência, de uma culpa, dizendo para elas mesmas e para outros: eu não fiz nada de errado, eu não me condeno, não, isso não me condena, eu não me sinto condenado, eu não me sinto errado, porque eu fiz isso, por aquilo e por aquilo outro. Ou seja, pela sua própria justiça, ela acha que é justa, que não errou. Mas Davi não estava se comparando pela sua justiça, mas pela justiça de Deus. Então, diante da justiça de Deus, ele falou: eu sei que eu fiz mal à tua vista. E você? Você tem se preocupado? Você tem se preocupado em ser transparente com Deus, em mostrar a sua real condição para Ele, ser verdadeiro com Ele e buscar com sinceridade ajuda pelo seu real estado espiritual? Porque se não há sinceridade para você, dentro de você, saiba que Deus não pode te ajudar. Ele não pode te ajudar. Não porque Ele não quer, mas porque a sua hipocrisia não deixa. O seu fingimento cria uma muralha entre Ele e você. Mas no momento que você estiver disposto a sacrificar as mentiras, sacrificar a aparência e trazer para fora a verdade do seu íntimo, aí sim Ele poderá começar a obra de transformação do seu eu. Perdão, limpeza da sujeira que está dentro de você e um recomeço de uma nova vida, assim como Ele fez com o rei Davi. Medite no Salmo 51. Medite no que Deus fez no coração de Davi quando ele finalmente reconheceu o seu pecado. Siga este modelo se você está buscando uma nova vida. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!